Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos entrar em um debate, numa conversa, sobre um assunto que conversa demais com esse momento que nós estamos vivendo. Não só de crise na saúde, mas também de crise econômica. E o que a gente quer responder hoje é o seguinte: é justificável que em tempos de crise como esse que vivemos, o cristão faça algo ilícito, como, por exemplo, a venda de produtos dentro do transporte público, que não é permitida, ou ainda manter o seu negócio de forma clandestina, sem a devida regularização, sem pagamento dos devidos tributos, dos impostos e tudo mais. É justificável que o cristão faça isso? E a gente vai falar bastante, obviamente, da nossa situação aqui no país. Afinal de contas, a reclamação da carga tributária é enorme, dos próprios direitos trabalhistas também, quanto custa o funcionário. Tem várias questões que cercam esse debate e que a gente precisa colocar aqui para a gente poder conversar. E, além disso, a gente falar também de cristãos que consomem produtos, por exemplo, piratas. Então será que pode? Não tem problema? Software de computadores, tantas coisas que normalmente a gente faz sem a devida orientação. Bom, mas essas e muitas outras questões vão aparecer no nosso bate-papo de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente é o nosso objetivo aqui, que juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico e também, como é o caso de hoje, daquela tão comentada cosmovisão cristã, que fala muito sobre a nossa vida prática também, e a gente vai ter uma oportunidade muito bacana de conversar sobre isso. Eu vou começar apresentando os meus convidados dessa noite, e eu quero dar uma boa noite ao reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Cláudio, obrigado, por aceitar o nosso convite, é uma alegria receber o amigo aqui. É uma honra para mim, mais uma vez, estar nesse programa. Um tema tão instigante e importante, vamos tentar contribuir. Muito bom, o reverendo Cláudio sempre que vem é muito comentado nas redes sociais, o pessoal gosta demais, Cláudio, e não só o pessoal, os alunos do reverendo Cláudio também são muito elogiosos com relação ao pensamento dele, é uma alegria, Vejam Só, recebê-lo aqui. A alegria é minha e os meus alunos sempre generosos comigo, não? Que bacana. Reverendo Cláudio, qual igreja o irmão está? Passa o endereço e como é que está funcionando lá agora? Tudo online, né? Momentaneamente nós estamos online. Eu estou cooperando, estou no ano sabático, mas cooperando ali na rua Helvétia, 772, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Reverendo Roster. Você pode encontrar a gente nas redes sociais e provavelmente no final de abril nós voltaremos com o culto presencial. Muito bacana, inclusive é a segunda igreja, né, de São Paulo, a Unida, não é isso? É uma igreja historicamente muito importante, é a segunda igreja presbiteriana do Brasil. Muito bacana, uma igreja histórica também, um abraço a toda a membresia da igreja. Eu quero apresentar também ele que vai nos ajudar numa outra vertente desse bate-papo, que é o psicólogo Márcio Bazzi Farias, que também é um amigo aqui do Vejam Só, sempre nos ajuda, ele que é da igreja Vivendo em Amor. Márcio, obrigado, por aceitar o nosso convite daqui essa noite, é uma alegria recebê-lo. É um prazer também estar aqui e nesse tema, né, que é tão delicado, tão apropriado para o momento, espero poder ajudar, né, nas reflexões e de repente num site diferente, né, para gerar um comportamento diferente para nosso povo. Com certeza, essa questão psicológica nesse tipo de assunto deve ser muito importante e saúde mental tem sido cada vez mais conversada, né? É até interessante porque você tocar nesse ponto, né, Zeca? Porque se a gente for parar para olhar as ondas, né, que a saúde tem trazido sobre aquilo que temos vivido,
A quarta onda, por exemplo, né, e alguns apontam que uma onda paralela, próxima daquilo que a gente vive, é a onda de saúde mental, onde ansiedade, depressão, né, ideação suicida estão aí pipocando. Então, trazer o equilíbrio emocional a nível de pensamento, comportamento, é muito saudável. Muito bacana, vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Psicólogo, passa o endereço da igreja que o irmão congrega, por favor, e como é que está funcionando lá os trabalhos? Rua Vera Cruz, né, centro de Diadema, fica próximo ao shopping Praça Dama da Moça. No momento, por causa da restrição, nós estamos fazendo os trabalhos via online. Né? Início de abril, liberando, a gente vai estar voltando novamente, respeitando aí o distanciamento, né, e os cuidados necessários. Muito bacana. Eu quero apresentar também o advogado que nós vamos receber aqui por Skype, o doutor Alexandre Rico, ele que é advogado trabalhista. Doutor Alexandre, muito obrigado ao amigo por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui. Tenho certeza que você vai contribuir bastante com o nosso bate-papo. Uma ótima noite. Olá, Zeca. Uma boa noite aos nobres convidados e aos telespectadores. Sempre um prazer estar contigo. Eu espero aqui, carinhosamente, poder contribuir nesse tema, que é um tema tão relevante e atual. Muito grato pela oportunidade, viu? Fico à disposição. Imagina, a gente que agradece. Antes de pegar a primeira impressão dos nossos 3 convidados, eu vou te convidar para a gente assistir a matéria. Ela vai dar o pontapé inicial na nossa conversa e, na sequência, a gente volta com essas primeiras observações. Vejam só. Combinação de instabilidade política com catástrofe sanitária ameaça ser explosiva para uma economia já cambaleante. Números e projeções apontam que esta não será apenas uma recessão, mas a maior que o país já viveu. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, estima uma queda do Produto Interno Bruto, o PIB, de 5,3%, enquanto a mais recente previsão do governo é de recuo de 4,7%. Mas não é só do PIB que se espera um recorde. A taxa de desemprego pode chegar a 18,7% no país, ante os atuais 13,5%, que corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho no país. Seria a maior desde os anos 80. Outras mudanças no mercado de trabalho na comparação de 2019 com 2020 precisam ser analisadas. A taxa de informalidade passou de 41,1% em 2019 para 38,7% em 2020, o equivalente a 33,3 milhões de pessoas sem carteira assinada. Desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, 5,5 milhões de pessoas em 2020, alta de 16,1% em relação ao ano anterior. Trabalhadores por conta própria, 22,7 milhões, uma retração de 6,2% em relação a 2019. Todos esses números são importantes para o nosso debate, pois ilustram a nossa situação atual. Sabendo que o número de desempregados cresceu, inclusive o número de trabalhadores informais diminuiu, vemos uma grave crise econômica se aproximando. Assim perguntamos, em tempos de dificuldade, é justificável que o cristão faça algo ilícito, como, por exemplo, vender alimentos dentro do transporte público? Ou ainda, montar uma barraquinha na rua sem a devida regularização? Vender produtos contrabandeados ou piratas? Podemos até expandir isso no seguinte sentido: se não pode vender, não pode comprar, mas não são muitos os cristãos que se rendem a esse tipo de produto? O tema é atual e importante, por isso será debatido agora no programa Vejam Só. Muito bom a nossa matéria aí, trouxe uma série de números aqui durante o nosso bate-papo, a gente vai repercutir. Mas agora eu quero pegar as primeiras impressões dos nossos convidados, vou começar com o reverendo Cláudio. E aí a primeira pergunta é a pergunta tema do programa mesmo. Em tempos de crise, é justificável que o cristão faça algo ilícito, reverendo? Olha, Zeca, para ser bastante objetivo, falando do ponto de vista da ética, em regra geral, o cristão deve sempre ficar dentro do que é lícito.
em questões circunstanciais e específicas, é possível que ele tenha uma permissão para ficar fora daquilo que é considerado legal, mas que também pode circunstancialmente ser legal, mas não ser moral. Muito bacana. Essa é uma discussão tremenda, né? Porque a gente vê questões que às vezes a pessoa é obrigada a fazer. Sim. Exatamente pela forma como o Estado é organizado, né? Sim, sim. E o cristão ele tem que saber responder essas coisas à luz da cosmovisão cristã, que é a palavra de Deus. Muitas vezes o Estado abusa da sua prerrogativa de legislar e legisla de maneira injusta. Nestas exceções, sempre levando isso em consideração, é possível sim o cristão pensar de maneira diferente do Estado. Muito bacana. Psicólogo Márcio, por favor, a sua resposta também, o seu comentário, ainda que breve, depois a gente pode aprofundar isso. É lícito o cristão, então, nesses momentos, fazer algo ilícito? Olha, eu vou ter que adotar a mesma resposta do pastor Cláudio, né? Trazendo aqui um viés psicológico. O ser humano ele precisa de estabilidade emocional para a construção de vida. E é interessante que quando nós temos um embasamento, né? Uma regra de fé e prática que nos ajuda a isso, pensando aí na palavra de Deus, isso, quando é violado de alguma maneira, quando ele se sente um ator, né, que viola esses princípios, isso traz uma desestruturação. Então é interessante, sim, né, o cristão, dentro dos seus limites, né, porque tem aí a questão de valores, né, a vida, é o valor principal maior que temos que respeitar. Quando a vida está em risco, né, é interessante pontuar, né, ter aí construções que possibilitam essa construção de vida. Quando isso não é violado, quando isso não está em risco, é interessante pensar até onde se pode ir. Muito bacana. Agora eu quero colocar no bate-papo o doutor Alexandre Rico, porque ele, como advogado, vai poder nos informar. Doutor Alexandre, em tempos de crise econômica, como essa que nós estamos vivendo, é justificável que a pessoa faça algo ilícito? E complementando, a lei dá essa abertura ou continua sendo crime com crise ou sem crise? Olha, em se tratando de direito, nós temos aqui um pensamento que ele se torna um pensamento fechado. O que é lícito, o que é ilícito está lá definido nas diversas legislações multidisciplinares que nós temos, né? Mas eu tomo aqui por regra, na nossa conversa, o pensamento e as ideias, as respostas que foram pontuadas pelos demais convidados, que inclusive são respostas muito pontuais, inteligentes e que se aplicam no momento em que nós estamos vivendo, onde há necessidade de uma reflexão, tendo por base não apenas os aspectos legais, mas também uma questão até de empatia. Nós somos todos iguais, precisamos, né, cuidar da nossa subsistência, da sobrevivência dos nossos queridos, amados, dos nossos familiares. E o Estado hoje, ele reflete uma situação muito negativa. É um Estado de diferenças, com muitas regras administrativas que acabam impossibilitando ao cristão, impossibilitando ao irmão, ao cidadão como um todo, poder trabalhar, poder desenvolver o empreendedorismo, poder estar na sociedade dentro de um âmbito de legalidade. Então aqui o ilícito, ele toma uma proporção que leva em consideração o quê? Alguns vetores de análise. Então a nossa conversa tende a ser muito porque nós vamos trabalhar valores, conceituações, e o fato é que nós estamos lidando com um conceito onde nós temos que ter uma empatia muito positiva, porque as necessidades, elas são muitas nessa sociedade tão desigual. Sem dúvida, doutor Alexandre. E você falou muito aí da empatia, e eu quero que o amigo responda isso para mim, por favor, porque parece que nesses momentos o Estado, o próprio Estado, não tem essa empatia com o seu cidadão, visto, por exemplo, o aumento tributário que aconteceu recentemente do ICMS aqui no estado de São Paulo, que foi duramente criticado por vários setores da economia. O Estado não tem sido simpático com o cidadão, doutor? Olha, o Estado, na verdade, muitas e muitas vezes, ele acaba impondo ao cidadão algumas dificuldades. E essas dificuldades são justamente os elementos preponderantes para que aquele cidadão que tem uma boa vontade em querer trabalhar, em querer produzir e querer empreender empresarialmente, acaba tendo ali um elemento limitador ou incapacitante. Veja só, quando nós falamos de vendas, né, e essas vendas informais, hoje, as pessoas passando pelas necessidades em que estão,
numa economia muito prejudicada como nós estamos, vivendo uma pandemia de nível global. Muitos valores aqui são valores preponderantes, impositivos, que acabam fazendo com que a pessoa saia para o mercado de trabalho. Mas como que ela pode, de repente, empreender, se para empreender ela tem tantas questões legais, procedimentais, administrativas, a serem regularizadas, a serem observadas? E a pessoa não tem recursos para isso. Então, muitas vezes, a pessoa ela sai para o âmbito do trabalho dentro de uma informalidade total. Ela não consegue sequer montar uma empresa para depois analisar a questão do âmbito tributário, se ela consegue ou não recolher um imposto, né? Então, ela precisa de um amparo jurídico, precisa de um amparo de um contador, tem as questões administrativas para abertura de uma empresa, para depois começar a enfrentar os recolhimentos tributários. E aí nós vemos o quê? O Estado aumentando impostos sem ter este conceito de empatia com o cidadão, com a população, com as pessoas que deveriam estar sendo, de certa forma, preservadas ou minimamente auxiliadas em um momento tão difícil. O Estado acaba dificultando o acesso a uma legalidade por parte das pessoas. Por isso os valores aqui a serem tratados, eles são nesse âmbito multidisciplinar, né? O ilícito agora ele se torna algo que que nos leva a uma reflexão por parâmetros. Uhum. Doutor Alexandre, você colocou aí dessa questão aí da falta de consciência do Estado. Eu queria que o amigo falasse um pouquinho sobre a dificuldade da gente reformar essa legislação. E fala-se muito na reforma tributária, que parece que está parada também, né, no nosso legislativo, que não caminha. O quanto isso seria importante e fundamental para a gente poder viabilizar, é isso que o doutor acabou de falar, de pessoas que estão na informalidade, mas que ainda que pagando pouco possam regularizar o seu negócio. Olha, exatamente, você pontuou uma coisa muito importante agora, Zeca. Nós vivemos um momento onde há uma instabilidade institucional no nosso país, né? Infelizmente, o legislativo, que deveria atender aos anseios da sociedade, regulamentar questões importantes em diversos âmbitos da nossa sociedade, vive um momento onde ele está numa autogestão de conflitos, né? Ao invés de legislar em benefício da sociedade, em legislar em benefício das empresas, atender especificamente às necessidades que os cidadãos têm no nosso país, nosso poder legislativo, assim como o executivo, também em parte o poder judiciário, se encontra numa grande confusão de autogestão de conflitos. Né? É uma máquina que está com um problema interno e que fica, basicamente, todo o tempo tratando destes conflitos, problemas internos, então não existe uma produção positiva. Veja a questão da reforma tributária, tão importante, já aclamada pela sociedade há mais de 10 anos, e nós não temos ainda uma movimentação positiva nesse sentido. Nós não temos ali uma produção legislativa que venha, de fato, a atender às necessidades e anseios. E isso significa o quê? Mais uma vez, um vetor de parâmetro para nós, né? As pessoas ficam na ilicitude porque nós não temos leis e não temos uma produção legislativa que venha a possibilitar a legalidade para o empreendedor, o microempreendedor e as pessoas que estão dentro de uma busca de trabalho. Sim, que é fundamental isso, estão buscando trabalhar, né, e a gente não oferece as condições. Doutor Alexandre, obrigado novamente pelo carinho, por atender o nosso convite. Durante o nosso bate-papo apareceu o seu perfil no Instagram, mas se o doutor quiser reforçar aqui para a gente, fique à vontade, por favor. Perfeito, claro, muito grato. As pessoas podem me localizar no Instagram, @Alexandre Rico, advogado, Rico com 2 Cs. Muito bacana, doutor Alexandre, obrigado. Obrigado pelo carinho de atender o nosso convite, suas contribuições foram importantíssimas para o nosso bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Grato, um forte abraço a todos. Muito bacana. E olha, até para emendar na próxima pergunta que eu vou fazer, eu citei aqui a questão do aumento do ICMS no estado de São Paulo, e um rapaz, dono de frigorífico, em uma conversa, ele falou que por conta do aumento do tributo, ele ia precisar voltar a uma prática antiga que ele tinha de transporte de mercadoria sem nota fiscal. E sabe o que ele falou? Surpreendentemente, ficava mais barato pagar o quebra para a polícia do que arcar com os tributos. Ou seja, o próprio Estado fazendo com que a pessoa volte para a ilegalidade ou pratique a ilegalidade porque não tem estrutura. E aí, reverendo Cláudio, como é que fica o cristão nisso? A gente sabe, e o texto de Romanos diz, para a gente respeitar as autoridades. Mas não está na hora de um levante popular aí mais forte nesse sentido?
O gigante não tinha acordado? Dormiu de novo? O que aconteceu? Olha, Zeca, esse é um tema tão instigante que ele tem várias vertentes e aí, como professor de ética, é preciso tomar cuidado com a amplitude que se dá a essa questão do que é uma regra geral, que o cristão deve obedecer, e o que é uma questão circunstancial, que é possível que a ilicitude possa ser permitida. Então, é importante separar as duas coisas. Quando eu falo de um trabalhador que está vendendo coxinha para a sua empresa, quando eu falo de um trabalhador que está vendendo coxinha para a sua família não passar fome, eu consigo pensar numa regra que é uma regra específica e discutir o valor da sua família em relação à venda dentro do metrô ou do trem. Quando a gente está falando de um empresário que sonega impostos, nós não estamos mais falando do mesmo caso. Talvez a gente esteja falando da mesma sociedade que precisa de reformas, talvez nós estejamos falando da mesma sociedade de um Brasil opressor do ponto de vista tributário, mas não estamos falando da mesma circunstância, porque uma nós estamos falando de fome e necessidade de sustento familiar. Outra, nós estamos falando de um empresário e manter o seu negócio. Não é a mesma coisa. É importantíssimo pontuar isso, até por essa questão que é um tema que aparece muito da subsistência, né? Inclusive nessa época de crise sanitária, a questão econômica sempre foi muito levantada nesse sentido, né? Vou preservar a vida ficando em casa, mas vou passar fome. Então, é realmente um dilema que a gente precisa colocar. Deixa eu colocar para você agora a nossa enquete que está lá no perfil do Instagram do programa, para você que nos assiste poder participar, para você poder falar e dar a sua opinião sobre o tema. @programa Vejam Só, você vai lá e você vai localizar a seguinte enquete disponível para você. Em tempos de crise, a igreja deveria auxiliar, inclusive financeiramente, seus membros? E aí você tem duas opções, sim e não, que é a limitação que o Instagram coloca para a gente, mas na sequência a gente dá a oportunidade de você justificar isso, o porquê que você escolheu uma ou outra opção. No decorrer do programa a gente vai dar voz para você que participou, tá bom? Pegando algumas participações lá no Instagram. Psicólogo Márcio, eu quero que o amigo fale sobre um outro aspecto que a matéria trouxe, que eu achei muito interessante. 5,5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Quando a gente fala dessa questão psicológica desse trabalhador, em alguns casos procurando emprego há anos, de desistir de procurar, nós estamos falando de alguém que está praticamente abandonando a sua própria subsistência. A gente pode fazer muitas reflexões com essa pequena frase que é dita, né? Muita gente abandonou a procura de emprego. Poderíamos trabalhar, por exemplo, a questão de que a pessoa está começando a tentar empreender, né? Está tentando começar aqui, a reflexão que eu posso trazer, investir na vida dela, sair desse perfil de assalariado. Claro que para isso ela precisa ter não só a questão financeira, mas também autoestima, precisa ter uma percepção de mundo diferente daquilo que lhe é apresentado. Então fica mais difícil essa construção, mas é uma possibilidade. Mas também tem aquela que provavelmente é a mais ideal para esse quadro, que é qual? A população em si, seja o cristão ou não cristão, ele está tendo muitas experiências negativas, teve muitas perdas. Quem tem esses movimentos, né, essas experiências constantes, ele tem realmente uma baixa, né, na autoestima, tem uma baixa no estado de humor, que faz com que ele possa entrar até no estado depressivo, possa até entrar no estado de paralisação, autossabotagem, onde ele não tem forças para fazer uma construção adequada a nível social. Uma pessoa assim, ela fica berlinda da sociedade, ela fica no movimento de necessidade de apoio, não só psicológico, mas também de emprego, também aí de relacionamentos. Uma pessoa assim precisa ser cuidada. E esse olhar de cuidado, esse olhar para essas pessoas, é algo que muitas vezes a gente cobra da sociedade, né? Daqueles que são empresários, daqueles que são políticos, mas a população no todo, através de redes de apoio, poderia ter movimentos de ajuda a pessoas assim.
ajuda pessoas que estão com dificuldades desse movimento. Por quê? Porque não tem energia emocional necessária para isso. Reverendo Cláudio, a comunidade da fé entende essas questões circunstanciais? Por exemplo, um membro que por algum motivo foi despedido e agora pratica algo ilícito, camelô ou que vende no transporte público. Como é que é isso dentro da comunidade da fé? Olha, na minha experiência, é bastante comum, quando a pessoa se sente oprimida por um tema ou com dificuldade de achar uma resposta bíblica, ela procurar pessoas que possam lhe instruir no aconselhamento, na instrução bíblica, na resolução das suas dúvidas. Então, na experiência da minha comunidade, especificamente, esse trânsito acerca de informação, orientação bíblica, a melhor forma de ver biblicamente uma situação, a preservação da cosmovisão cristã, isso, na minha comunidade, é bastante intenso. Então, o que eu diria? Eu diria que as pessoas que passam por essas circunstâncias difíceis têm bastante suporte pastoral para poder suportá-lo. A grande dificuldade são os outros contextos, nos quais não tem essa cultura de uma orientação bíblica mais efetiva, e a coisa fica no campo do achismo, a coisa fica no campo do talvez seja, talvez não seja, e aí até para a própria espiritualidade isso faz muito mal. Uma questão que eu queria abordar nesse sentido também é da própria vida espiritual da pessoa. Já passa por dificuldade financeira, já deve ter uma situação em casa dificílima. Aí, de repente, ainda chega na igreja, é julgado, é condenado, é apontado. Abandonar a fé é um caminho quase que natural. Infelizmente, não só nesse caso, dessa circunstância que nós vivemos hoje, Zeca, mas na própria história da igreja mesmo, você tem igrejas que são muito legalistas, igrejas que trabalham uma certa dominação psicológica, emocional do seu povo, através da culpa, através do pecado. É claro que em momentos de convulsão social, como nós vivemos hoje, problemas tão graves do ponto de vista econômico e social como nós vivemos hoje, isso, infelizmente, é acentuado. Então, na história da igreja, infelizmente, você tem igrejas que são mais da regra, da lei, da culpa e da opressão, e assim conseguem dominar o seu público. Essas, obviamente, nesse momento, devem estar passando muitas dificuldades, e aí, nesse contexto, a porta de saída, ela fica maior do que a porta de entrada, infelizmente. Isso é um problema nesse momento de necessidade, né? A própria enquete colocou isso também, depois a gente vai repercutir. Márcio, eu queria que o irmão comentasse o seguinte: na sua primeira participação falando sobre a saúde mental, você até disse daquelas pessoas que acabam desistindo da própria vida, né? Cometendo suicídio. Essas crises ou esses tempos de crise econômica como a gente vive, é possível perceber um aumento dessa taxa do número de suicídios, por exemplo? Sim, a história aponta isso. Quando nós olhamos, por exemplo, a crise meados de 40, né, a crise que teve em 2008, essas crises foram financeiras. Quando nós olhamos também essa crise atual, que é derivada aí de um vírus, né, a gente vê o aumento da ideação suicida. Por quê? Há uma perda, né, perda de trabalho, né, de renda, de subsistência, ou seja, a pessoa perde a qualidade de se perceber útil e significativo no mundo. Há uma perda de relacionamentos, ela acaba se distanciando e se isolando, né, na sua própria vivência, no seu próprio mundo. Isso faz com que ela tenha dificuldades em encontrar perspectivas, né, melhores. E aí vem a ideação suicida. Claro que a ideação suicida está muito relacionada àquilo que a gente chama de depressão ou estado depressivo. Né? Se a pessoa ela não tem o suporte adequado, não tem aí, até às vezes, né, um suporte medicamentoso, ela entra numa ação de suicida. Se a gente parar para olhar o momento atual, por exemplo, o número de suicídio aumentou assustadoramente, principalmente entre pessoas adultas, jovens e adultos. Por quê? Falta de perspectiva, falta de relacionamentos, falta de significado na construção de vida.
É uma crise que só vai se agravando, independente do aspecto que a gente coloque em discussão. Reverendo Cláudio, eu quero que o irmão comente o seguinte, porque a gente está falando aqui da prática de uma pessoa que está buscando a sua subsistência. Você até fez uma diferença entre o grande empresário e essa pessoa aí para a gente entender esse caso. Partindo do princípio que essa pessoa está fazendo algo errado, muita gente vai falar, não, isso é ilícito, não interessa o momento que a gente vive, é errado, o cristão não pode fazer. Mas daí eu te pergunto, se vender é errado, comprar também não é errado? Então, se o cristão não pode vender, se o pessoal acha que é ilícito, comprar produto contrabandeado, utilizar produto pirata, também não é um problema? Eu não tenho dúvida que é um problema. Por isso que nessas vertentes todas, querido Zeca, a gente precisa tomar cuidado de qual situação nós estamos falando. Então, permita-me fazer uma rápida apresentação do que é a ética. A ética é o capítulo da filosofia que se dedica a estudar os princípios e valores que sustentam a vida e a dignidade humana. Quando uma pessoa ela tem a sua vida ou a sua dignidade sob risco, ela tem o impulso de protegê-lo. Então, se eu estou com a minha família passando necessidades básicas e eu vendo uma coxinha no trem, é ilícito, mas é moral. É ilícito, mas é uma excepcionalidade que a própria ética cristã também aceita. Veja, só para deixar um exemplo claro, porque às vezes os exemplos ajudam mais do que os conceitos. O famoso livro da Corrie ten Boom, acerca do refúgio secreto. Não é? O pai da Corrie ten Boom era um holandês, professo da fé reformada, e quando a Alemanha nazista invadiu a Holanda, ela estabeleceu como lei que era proibido dar guarida aos judeus. O pai da Corrie ten Boom, ele deu guarida aos judeus e foi preso. E o seu interrogador disse, por que o senhor fez isso sabendo que era ilegal? Ele disse, porque o meu Senhor não fecharia a porta a ninguém que lhe batesse. Então, na regra, existe uma coisa mais importante que obedecer à lei, que é a preservação da vida. Agora, quando a gente fala de produto pirata, aí eu já estou falando de um outro campo. Por quê? Porque o produto pirata, em o cristão sendo consciente que ele é pirata, ele não deve se envolver com ele. Porque ele tem uma cadeia de implicações que não é mais o sustento da minha família carente. Toda pirataria tem uma cadeia de crime, tem uma cadeia de ilicitudes que sempre vão aumentando. A ponta é o que compra e vende, mas as implicações de toda a cadeia são muito perigosas. Então, eu fiz um sonho e fui vender na porta da escola, é uma coisa. Eu fui numa rede pirata, comprei um CD e estou vendendo pirata, é outra coisa completamente diferente. Bacana, inclusive até da própria subsistência. Se a pessoa utilizar o empresário, só para dizer o exemplo que você citou, Zeca, nós somos cristãos, nós usamos a Bíblia. O empresário está numa situação difícil. Ele tem duas opções. Ou ele age politicamente para mudar a situação, ou ele fecha. Ele não vai morrer por causa disso. Mas ele vai criar desemprego, ele vai ter problema. Vai ter problema, mas a sua dignidade cristã estará preservada. Então, ele não pode recorrer ao que é ilícito, dizendo que aquilo é a sua sobrevivência, porque é a sobrevivência da empresa, não necessariamente dele. Quando eu falo do pobre vendendo sonho ou vendendo coxinha, eu estou falando da família dele passar fome. É uma outra abordagem. É uma outra situação, com certeza. No próximo bloco, o psicólogo Márcio vai explicar como é que isso funciona na nossa mente, né? Às vezes a gente tolera uma coisa, mas critica a outra, quando na verdade, no fundo, ambas têm problemas, como o reverendo Cláudio colocou aqui, mas isso no próximo bloco, tá bom? Depois do nosso intervalo. Antes da nossa pausa, anota o telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, já está aí na sua tela, é o código 11-3115-0819. A grade é o lugar preparado para você que já gosta do manuseio das Sagradas Escrituras, de estudar, quer se aprofundar, quer lapidar esse seu conhecimento, é o local ideal para você fazê-lo. Então, anote o telefone e amanhã, em horário comercial, você liga e pegue todas as informações, unidade mais próxima, os cursos oferecidos, os valores, para você ser o próximo aluno da grade.
antes da nossa pausa, já vai aparecer aqui no canto superior o nosso QR Code. Esse QR Code é só você aproximar o seu celular dele e automaticamente você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea, passa na sua TV, passa lá no YouTube também. E além disso você consegue encontrar todas as entrevistas, não só do Vejam Só, mas dos outros programas da emissora também, para você ver, para você rever, para você compartilhar. Tudo isso de maneira muito fácil, uma navegação super intuitiva. Além do YouTube, vão aparecer aqui os nossos demais contatos nas redes sociais. Nossa página no Facebook, nosso perfil do Instagram. Então siga, curta, porque lá você vai ter informações dos bastidores, dos temas que serão abordados, dos convidados que nós iremos receber. Vale muito a pena para você que gosta da nossa programação. Intervalo rápido. O programa Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo, a gente já vai retomar aqui a nossa conversa, hoje falando sobre esse momento de crise que a gente vive. E sim, em momentos como esse, é lícito que o cristão, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, faça alguma coisa ilegal, como, por exemplo, a venda de produtos dentro do transporte público, que é algo proibido, né, em muitas cidades. Recebendo aqui no nosso estúdio o reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o psicólogo Márcio Base Farias, da Igreja Vivendo em Fé. E inclusive a próxima pergunta, né, que já ficou do bloco anterior, será para ele, mas isso na sequência, porque agora eu quero dar aquela moral para você, que assiste o Vejam Só, que nos acompanha e que responde ao nosso chamado, mandando a sua foto ou o seu vídeo no nosso endereço eletrônico, vejamsó@hittv.com.br. Fique atento porque ficam 2 T's, do Hit e do TV. Mande a sua foto, mande o seu vídeo. No vídeo você pode dar sugestão de tema ou responder alguma das perguntas do Vejam Só, tá bom? No corpo do e-mail, seu nome completo, a cidade e o estado de onde você fala. E se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, pode colocar o nome que a gente dá aquela moral por aqui também, tá bom? Coloca na tela aí a nossa primeira foto que vem do interior de São Paulo. E quem tá aí é lá de Araraquara. E quem aparece aí é o Wilson Camilo. Acompanhando lá ao fundo também o Vejam Só. Muito bacana, Wilson. Obrigado, viu, amigo, pelo carinho. O interior de São Paulo sempre participando em peso aqui do Vejam Só, assistindo e respondendo ao nosso chamado. Agora a gente vai lá para a capital do estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, cidade maravilhosa. E quem aparece aí é a Shirley Oliveira, também acompanhando o Vejam Só ali ao fundo. Shirley, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a você, a sua família. Que Deus abençoe. Agora a nossa próxima foto é aqui da capital de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo. Quem está aí na sua tela é o Francisco Renan, também acompanhando o Vejam Só e com a Bíblia na mão ali. Isso é ótimo, viu, Francisco? Porque você vai poder conferir e analisar aquilo que os nossos convidados falam na Escritura Sagrada também, tá bom? E para encerrar o nosso momento de fotos do dia de hoje, a gente vai para Osasco, aqui em São Paulo, Grande São Paulo, e quem aparece aí é o Claudionei Matias, também acompanhando ali o Vejam Só ao fundo. Claudionei, obrigado, viu, amigo, pelo carinho, por mandar a sua foto, por participar, responder esse nosso chamado. E olha, quem já mandou, inclusive esses, e quem vai mandar ainda, vai poder concorrer ao sorteio desse incrível brinde aqui. Então vou para a câmera certa agora, que eu estava na errada. O apresentador se perdeu nas câmeras. Olha só, uma Bíblia de estudo da tradução King James. Essa é uma versão atualizada. Existem outras versões da tradução King James, tá bom? Um material de luxo, lançado ano passado por ocasião da Reforma Protestante e também pela comemoração de um aniversário dessa tradução, que é uma tradução muito antiga, muito reconhecida, uma das pioneiras quando a gente fala nessa questão de Bíblia de estudo. Então você vai concorrer a esse material aqui. Mande a sua foto, tá bom? Bom, vamos voltar para o nosso bate-papo. E, psicólogo Márcio, eu quero que o amigo fale um pouquinho dessa nossa capacidade,
da nossa mente de, às vezes, colocar peso em uma coisa e tirar de outra, né? Como eu fiz a pergunta para o reverendo Cláudio. Então, às vezes a pessoa critica alguém que faz essa venda, mas ele mesmo compra e adquire produtos contrabandeados, piratas. Como é que a gente explica isso na mente do ser humano? Olha, é interessante mesmo essa pergunta, né? Porque são 2 pesos e 2 medidas, né? O que serve para mim não serve para o outro, o que serve para o outro não serve para mim. É um pensamento paranoico até, porque ele trabalha apenas com certo e errado, né? Positivo e negativo. O que serve para o outro, o que é bom para o outro, é preciso trabalhar isso a nível cultural, né? Tem que ser bom para mim também. Todo pensamento, é interessante a gente trazer aqui, todo pensamento, ele tem uma gama enorme, né, de questões que levam aí a produzir resultados, produzir respostas. A gente pode dizer, por exemplo, que o nosso pensamento, as nossas atitudes, nossas escolhas, elas são formadas pelo inconsciente, id, ego e superego, elas são formadas pelas nossas experiências de vida, são formadas pelas nossas crenças, são formadas aí, né, pelos nossos traumas também. Então, tem várias questões que estão nesse bojo, né? Nem todo mundo, por exemplo, é até importante trazer, nem todo mundo, por exemplo, que olha o outro, vai olhar o outro com empatia, no sentido de se preocupar, poxa, ele está vendendo produto pirateado, eu vou lá para ajudá-lo a ele sair desse movimento. Não, eu vou lá para comprar, né? Aí está implícito o quê? O pensamento cultural, que foi incutido, né, no nosso modo de viver desde o descobrimento do Brasil, a gente pode assim dizer, já que aqui o descobrimento foi aí um descobrimento que teve como base a ação exploratória, não foi a ação colonizadora, mas foi exploratória. E mudar um pensamento, né, de uma nação leva muito, muito, muito tempo. Ainda mais quando esse pensamento é atualizado constantemente. Nisso a gente pode pensar, por exemplo, a década de 70, né? Quem nasceu em 70, 75 vai lembrar muito bem. Tinha aquela famosa frase, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Né? A frase de Gerson, né? Que foi muito utilizada, vinculada aí na mídia, né? Veículos de comunicação. E querendo ou não, esse pensamento de levar vantagem, algo cultural, é implícito e repassado. Por isso que hoje em dia as pessoas têm muita facilidade de trazer uma crítica, né, muito severa para o outro que está vendendo, mas para si mesma é algo muito brando, né? Não, eu posso porque eu preciso, eu necessito, né, eu preciso disso para me manter. É um pensamento paranoico, juntado aí, né, acoplado à questão cultural que precisa ser trabalhada, para que as respostas sejam mais funcionais. Sim, é até engraçado isso, que normalmente a gente coloca isso até como um padrão, né? Não sei se é para justificar, para tentar explicar, mas a gente mesmo fica elaborando isso. Sabe que é errado, mas vai colocar uma série de motivos. Por exemplo, os tributos em cima dos produtos são muito caros. Então, um tênis custa R$300, mas no camelô custa 30. Então, eu vou adquirir lá porque lá está o custo-benefício, né? E a gente vai criando artifícios na nossa mente para isso. Reverendo Cláudio, para a gente entender, e quando eu fiz a pergunta do produto pirata, ainda que para subsistência, mas se o cristão vai vender produtos contrabandeados ou sem nota, seria um problema? No tocante a pirata, sim. No tocante a pirata, sim, porque a pirataria, ela existe independente da crise econômica. Sim, sim. A gente teve períodos de grande prosperidade econômica no mundo e no Brasil, e a pirataria não deixou de existir. Inclusive, a prosperidade aumenta isso, né? A pessoa tem mais dinheiro para comprar. Exatamente. Então, no tocante ao que for pirata, porque o produto pirata, ele não apenas é uma falsificação, como toda a sua corrente de produção, distribuição e venda, ela é cheia de ilegalidades, crimes, injustiças. Então, no tocante à pirataria, eu não tenho dúvida nenhuma que o cristão deve ficar no que é lícito. Deve ficar no que é lícito.
Agora, existe uma questão que, se você me permite, querido Zeca, pontuando dentro desse tema, mas tentando ampliar o assunto, é a omissão do Estado. Porque nós estamos falando aqui da lei sobre o cidadão, nós estamos falando do peso da legalidade sobre uma circunstância em que o cidadão não tem como se defender, e nós não estamos falando de qual a responsabilidade do Estado com esse cidadão que foi colocado nessa circunstância difícil. A própria existência do Estado, a própria existência da República, isso reafirmado categoricamente na nossa Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição bastante evoluída do ponto de vista cidadão, essa Constituição dá ao Estado a responsabilidade da manutenção da vida e da dignidade da vida. Quando você pensa numa circunstância na qual o sujeito é obrigado a recorrer a algo ilícito, nós falamos apenas de uma ponta do problema, porque aí já é uma segunda vitimização dele. Ele foi vítima primeiro do Estado, que existe para protegê-lo na manutenção da vida e da dignidade e que não está presente nessa tarefa precípua. Ou o Estado brasileiro é um Estado que reconhece a Constituição Federal de 88 como a nossa regra máxima, ou então nós estamos perdidos às circunstâncias. E é mais uma coisa importante dizer, Zeca, esse momento é um estado de guerra. Sim. O Estado tinha que ser mais forte, mais unido e mais presente. E todas essas coisas que nós estamos falando, do cidadão passando por problemas, são efeitos colaterais de um Estado que não faz o que é seu dever. Inclusive, nessa esfera ainda do poder público, eu queria que o irmão comentasse sobre isso, reverendo Cláudio, por favor. O doutor Alexandre até falou disso, né, da inoperância do nosso setor legislativo, judiciário, do executivo também, para proporcionar esses momentos. Então, assim, eles não falam de reforma nenhuma e nem para essa época de crise, né? Os decretos vão aí, o orçamento não foi votado ainda, a gente não tem orçamento para o ano, está tudo parado. A gente fala muito da corrupção, e o brasileiro gostou de pegar nisso nos últimos anos, mas isso daí é muito pior que a corrupção que é feita. A omissão do Estado nesse direito básico, que é dar proteção ao cidadão em circunstâncias difíceis, é tão grave no Brasil quanto a corrupção. Talvez você estaria falando, eu matei uma pessoa com 4 tiros ou matei uma pessoa com 2 tiros. Ela morreu, sim, não é? Então, a corrupção são 4 tiros, a omissão do Estado são 2, não me importa. Importa que o cidadão, infelizmente, no Brasil, continua sendo oprimido do ponto de vista tributário e sendo desrespeitado, desassistido no ponto de vista das suas necessidades, o retorno dos seus tributos. É claro que quando a gente faz comparações, cada comparação devia ser feita dentro da sua proporção. Mas, por exemplo, Portugal fez 2 lockdowns, ok? Portugal, todo trabalhador que fez a opção por fazer home, recebeu um cheque de 1.400 euros em casa, para poder ter o suporte do Estado para que ele possa cuidar da sua saúde. No Brasil, o que aconteceu? Nós temos que cuidar da nossa saúde, tomando cuidado com o vírus, e não temos suporte para essa opção. Então, nós estamos hoje no pior dos mundos. E quando nós falamos desse crente que está vendendo coxinha no trem ou sonho na porta da escola, essa é apenas a ponta do iceberg. E aí nós vemos como que o Estado é omisso e como tudo aqui estoura na conta do cidadão. Para que existe Estado? Estado existe na Constituição Federal de 1988. Ele existe para garantir a vida e a dignidade. O Estado brasileiro é omisso. Sem dúvida. Inclusive, nesse momento, caberia uma frase que ficou imortalizada pelo José Luiz da Atena, mas que eu não vou repetir aqui, mas se você assistiu, você sabe qual que é, e cabe exatamente agora, porque não tem como fugir. Gente, eu nem sou desses defensores de um Estado mínimo, nem nada, assim, muito pelo contrário, eu passo longe disso. Mas aqui no Brasil você não tem opção.
Se o Estado não ajudar, fica sem opção. Fica. Porque o Brasil, ele tem outra chaga, né? Sim. Matou com 4 ou matou com 2 tiros. Vamos falar de mais 2 tiros. O Brasil tem uma péssima distribuição de renda. Nossa, horrível. É. Então, o Estado tem que ser mais presente. Sim. E, na verdade, ele é mais presente na tributação do que no benefício. Exatamente. Aí o pessoal quer colocar os modelos de fora, né? Nos Estados Unidos eles fazem. Aí acaba com o Brasil, aí não tem jeito. Aliás, falando nessa questão de países de fora, psicólogo Márcio, é um indicador esse desalento que o brasileiro tem com o seu país e por isso quem pode acaba indo para fora, Estados Unidos, Europa, deixando o Brasil para trás? Olha, se parar para pensar, a mídia mesmo, ela vende, né, uma ideia, né, uma perspectiva de que lá fora, quem vai lá para fora, melhora de vida, tem uma melhor qualidade, né, financeira. E o brasileiro, ele não vivencia isso aqui dentro. A gente parar para olhar, até pensando no cinema nacional, né? Sim. Quando passa algum filme nacional, ele detona, né, ele destrói até muitos valores, claro que tem filmes muito bons, né? Mas ele não traz aí uma questão de nacionalidade, não traz uma questão de vestir a camisa, muito pelo contrário. Quando você vê um cinema, seja ele europeu, seja ele norte-americano, o movimento é totalmente diferente. E aí que é interessante, o ser humano ele é atraído, pensando aí, a ética ela tem o viés, né, filosófico, e a psicologia também tem o viés filosófico, né? O ser humano é atraído por aquilo que é belo. Aquilo que é belo nos atrai. Isso a gente vê muito no transporte público. Quando tem um transporte que é conservado, ele se mantém conservado porque ele é bonito. Quando ele está detonado, a tendência é a deteriorização aumentar ainda mais. É um movimento humano. Não estou aqui pontuando se é certo ou se é errado. E aí, quando as pessoas veem, né, toda essa movimentação no exterior, elas se sentem atraídas e vão querer ir para fora mesmo. Sem contar que a maioria da população aqui no Brasil, ela é constituída de descendentes estrangeiros. E nós aqui, pensando em São Paulo, por exemplo, tem uma valorização muito grande. Não, eu sou descendente alemão, sou descendente italiano, de espanhol. Então, há aí uma manutenção, né, da associação com o exterior. E a pessoa vai querer... Desculpa. A pessoa vai querer ir para fora mesmo. É um movimento normal, né, de resgatar as raízes e, ao mesmo tempo, né, ter aí, através dessa construção que é feita através da mídia, uma possibilidade de construção de vida lá fora. E sem contar a questão econômica, né? Nosso dinheiro está muito mais desvalorizado do que o dinheiro do exterior. Sim, inclusive até como testemunho, uma colega nossa, jornalista, pediu as contas, né, do trabalho e foi para os Estados Unidos com a família e trabalha lá com venda de produtos, compra os produtos lá, manda para cá, porque foi a solução que eles encontraram para ter uma renda e possibilidade, principalmente para os filhos também. Então, é um movimento que cresce bastante, né? Quem pode dar um alento, eu acho, né? E você sabe que o dinheiro, ele traz um impacto enorme na nossa percepção de mundo, no nosso pensamento. O ser humano, ele tem a necessidade, é implícito nele, de segurança. Se ele não tem essa segurança, se ele não se sente bem, né? Que a vida dele pode ir tranquila, ele vai ter movimentos de mudança, ele vai procurar por isso. E o exterior é algo que oferece essa possibilidade. Sim, não, sem dúvida. É muito comum isso. Reverendo Cláudio, eu quero que a gente até colocou na enquete aí, daqui a pouco a gente vai repercutir mais a enquete, falando de um auxílio da igreja para essas pessoas em dificuldade, inclusive auxílio financeiro. Queria que o irmão falasse com a sua experiência, com a sua vivência. Isso funciona? Isso é uma prática? Dá para ser feito? Não dá para ser feito? Olha, Zeca, primeiro respondendo à enquete, do ponto de vista cristão, reformado, do ponto de vista bíblico e evangélico, é impossível dizer não à responsabilidade
da igreja e do povo de Deus nas questões sociais. Eu preciso deixar isso claro. É impossível, por causa da lei, por causa do evangelho, por causa dos princípios apostólicos. Então, você vê, é tão explícita a nossa herança que cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, do doente, você encontra em quase toda a revelação bíblica. Então, é impossível dizer que a igreja não é responsável, porque o povo de Deus é responsável pela manutenção da vida, da dignidade e do sustento das pessoas. A questão é que a cultura protestante no Brasil, ela não vivenciou gerações que entendessem a responsabilidade da pessoa frente à sua comunidade. A cultura brasileira, ela influenciou o protestantismo no seguinte sentido: alguém vai me dar isso. Alguém vai me dar isso. Nós não fazemos por nós. Nós não criamos as condições. Nós não brigamos por essas condições. Na minha igreja, é claro, tudo isso tem um limite. Mas na minha igreja, isso é bastante acentuado. A gente tem um corpo diaconal específico para cuidar disso. Nós temos sempre um olhar mais cuidadoso em épocas de crise. É óbvio, há uma questão também da outra ponta, de quem recebe, porque às vezes a pessoa não recorre à igreja porque ela tem um suporte familiar, não é? Então, como eu falei das responsabilidades do Estado, é importante deixar claro, tem a responsabilidade da igreja. Quando eu falei da responsabilidade da igreja, é importante deixar claro, tem a responsabilidade da família. Então, há uma cadeia de responsabilidades que deveriam ser presentes nesse momento para que essa crise fosse aliviada. Resolvida, não sei, Zeca, mas aliviada com certeza. Não, sem dúvida. Inclusive, eu quero colocar aqui no bate-papo agora um comentário, é o comentário de número 3 do Wellington Santos, e eu vou emendar uma próxima pergunta aqui para o reverendo Cláudio. Olha como ele fala. Assim como o judeu ajuda outro judeu, a igreja deve olhar para os seus membros carentes. E eu chamei esse assunto, reverendo Cláudio, joguei nessa caçapa aí, porque eu quero te colocar numa sinuca de bico agora. E é o seguinte, bom, eu tenho vivência, né, na igreja também. E eu já vi situações onde a igreja incentiva o povo a comprar de algum irmão. O irmão faz ovo de Páscoa, né, chocolate, ou vende coxinha, alguma coisa. Então, incentiva a pessoa a comprar. Aí depois os irmãos vêm e falam assim, mas não dá para comprar dele porque ele cobra muito caro. Ele extrapola do preço. Como é que funciona essa ajuda aí? É possível ajudar, como ele citou, do judeu que ajuda um ao outro? Então, na cultura bíblica, na cosmovisão cristã formada, não só é possível, como é necessário. Permita-me fazer um comentário dessa época aqui, Zeca, porque é assim, eu tive que lidar com questões da minha empregada doméstica em tempo de pandemia, né? Eu e minha família tomamos muito cuidado com esse trânsito dela, metrô, ônibus, e alguns meses nós pagamos o salário dela sem ela trabalhar, tá? Ou seja, existe uma rede de proteção que foi uma consideração cristã em relação à impossibilidade dela, combinada com a sua necessidade e a minha possibilidade. Então, a primeira responsabilidade cristã é exatamente essa. Você tem que fazer pelo seu irmão. A segunda, você tem um comentário rabínico muito antigo que ele fala de como ajudar o pobre. Ele pega, os rabinos pegam a lei e fazem seus comentários, e cada escola pega uma tendência daquela dos rabinos que comentaram de acordo com aquilo que eu acredito. Então tem uma escola rabínica que diz assim, primeira forma de ajudar o pobre, dê um emprego a ele. Segunda forma de ajudar o pobre, finja que deu um emprego a ele. Ou seja, sempre a questão de ajudar o próximo está relacionado ao trabalho. E essa questão de fingir é interessante. Por quê? Porque aquele cara ele tem um problema na coluna. Como é que eu vou dar para ele limpar a minha roça? Não, então você tem que arrumar alguma coisa que com um problema de coluna ele faça para que ele receba. Você entendeu? Então, é muito importante essas redes de proteção estarem presentes. Eu como cidadão, eu como cristão. Por quê? Porque eu posso reclamar do Estado, mas quando eu tenho condição de ajudar a minha empregada, eu não ajudo.
Sim. Então é importante deixar claro, Zeca, quando eu olho para a Bíblia, o Estado tem suas responsabilidades, o povo de Deus tem suas responsabilidades, o indivíduo crente tem suas responsabilidades e as famílias têm suas responsabilidades. Se todas essas combinarem, as necessidades serão supridas e os graves problemas serão aliviados. Toda essa cadeia acho que só aumenta a nossa desesperança, né? Porque a situação é tão difícil e o que a gente vê na prática acaba indo longe desse ideal, né? Agora, eu não quero dizer assim que eu fiz demais pela minha empregada. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que eu fiz aquilo que a consciência cristã me manda. Sim. E, às vezes, a consciência cristã quer que você faça o mínimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo deixou claro, um copo d'água. Sim, sim. Você quer coisa mais simples que um copo d'água? Veja como a fé cristã é maravilhosa. Um copo d'água será lembrado no reino. Sim. Será importante no reino. Então, se a gente fica cobrando o Estado e não assume que a igreja e o crente têm a obrigação do copo d'água, a gente não chega numa solução desse problema que você está dizendo hoje. Então, o crente talvez não precisaria estar vendendo no metrô se, porventura, a cadeia da igreja estivesse protegendo. Sim, fortalecendo. De fato... Aí dá outro programa, né, Zeca? Nossa, dá outro programa. O Jesus mesmo disse, né? Fizeste a mim, né? Muito forte. É muito forte, muito mesmo. Vamos colocar mais um comentário aí na tela, por favor. Comentário de número 1 mesmo, do Elias Alves. A igreja primitiva fazia isso. Devemos ter aquele mesmo amor empático, ele coloca, né? E eu quero ler o comentário na sequência do Alain, para o psicólogo Márcio comentar para a gente. O Alain Monteiro fala o seguinte: esse papel não era para ser só em tempos de crise, mas em todo tempo. A igreja deveria ajudar sempre. E, psicólogo, a gente conversava antes do programa entrar no ar, até de uma experiência do irmão em outras regiões do país, e eu queria que o irmão comentasse um pouquinho para a gente. De fato, a igreja está ausente ou omissa nesse cuidado dela? Depende muito. É uma resposta muito relativa, né, Zeca? Tá. Tem igrejas que são omissas, realmente, né? Sentido lato da palavra. Tem igrejas que não, são presentes, né? Eu estava comentando até para trazer aqui ao povo, né? Uma experiência lá do Nordeste, quando eu fui trabalhar lá no Nordeste como missionário. Vivenciei e vi lá, por causa da questão financeira, a população, os membros da igreja recebiam salário durante um período do ano, e o outro período eles ficavam desempregados, porque era questão de agrícola. No que eles ficavam desempregados, a igreja ajudava. Então, havia uma troca, havia uma simbiose ali, né, entre a igreja, né, no sentido de liderança, e a membresia necessitada. Esse é um movimento adequado, esse é um movimento ideal. Isso deveria ocorrer e ter em vários momentos, em todo momento, em relação à igreja, sim. Mas é interessante que há aí um distanciamento, né, entre aquilo que a gente chama de vida social e vida espiritual. Muitas vezes a igreja ela foca muito a questão da espiritualidade de forma excessiva, esquecendo que o homem é corpo, alma e espírito. Na psicologia, comportamento, emoção, né? E comportamento, emoção, fugiu agora, tem um branco, gente, nunca aconteceu isso. Mas vou pegar o texto bíblico, corpo, alma e espírito. Então, quando a gente faz esse distanciamento, faz essa quebra e olha o homem apenas como espírito, apenas como um ser espiritual, a gente esquece a questão social. A gente esquece que o ser humano é biopsicossocial. Agora lembrei. Biológico, psicológico e emocional. Então, ele precisa ser ajudado para que ele consiga crescer de forma adequada, de forma coerente, consistente, porque um membro que esteja sadio, seja ele financeiro, vamos pegar aqui esse caso, ele vai ter um equilíbrio emocional. Se ele tem um equilíbrio emocional, ele vai ter um equilíbrio espiritual. Se ele tem um equilíbrio espiritual, ele vai ter um equilíbrio também familiar. São desdobramentos que vão ocorrendo. Agora, quando ele não tem essa base, não tem esse apoio, a
parte social ou emocional é deixada de lado, ele é apenas visto como ser espiritual, ele vai ter muitas dificuldades até no seu relacionamento com Deus, né? Porque o psicótico, a gente vê, principalmente no livro de Isaías, Deus não condena o louco, mas o neurótico, né? Esse é condenado. Porque ele tem opção de escolha, ele tem capacidade mental, ele tem capacidade social e não consegue realizar de forma adequada. E quando a igreja deixa de fazer esse aporte, né, esse suporte social, emocional, familiar, ela está pecando. É um alerta fundamental, né, para os nossos dias. Põe na tela aí o último comentário que a gente separou hoje, aqui aparece como PR, imagino que é pastor, né? Pastor Elias Moura, ele fala o seguinte: a igreja só é a igreja se ela testemunha sua fé em Jesus através das obras, órfãos e viúvas, né? Imagino que o cuidado com eles. E olha, muito obrigado a todo mundo que participou. Aqui no Vejam Só a gente faz questão de dar voz à sua voz, tá bom? De você participar, então participe, que a gente sempre pega alguns comentários lá para a gente colocar aqui no nosso bate-papo. Amigos, infelizmente o nosso tempo vai caminhando para o final, passa mais rápido do que a gente gostaria, mas, Reverendo Cláudio, eu queria que o irmão deixasse, não sei nem se é um alerta ou uma orientação para quem nos assiste, principalmente nesse sentido da empatia, de você olhar para o próximo, sentindo as dores dele, sentindo as necessidades dele, porque eu lembro que logo no começo da pandemia todo mundo falava assim: nós vamos sair disso muito melhor. E eu vou ser sincero, não sei não, viu? Não sei se a gente vai sair melhor dessa crise que a gente enfrenta. A fé cristã, querido Zeca, ela nos convida a uma postura muito definida em tempos de crise, em tempos de instabilidade, em tempos de grande dificuldade. Na minha concepção, nós vivemos literalmente um período de guerra. Ela não é bélica, mas ela tem consequências na vida e na morte e, portanto, é um tema muito sério. A fé cristã também nos convida a amar praticamente. Eu creio que todos os crentes devem lembrar que há recursos para que ele possa viver esses períodos de crise na total dependência de Deus e praticando a sua fé de maneira bastante efetiva. Então, oremos pelas nossas autoridades, jejuemos para que esse período seja abreviado e façamos tudo aquilo que comunitária, familiar e individualmente estiver ao nosso alcance. Sempre é possível fazer algo. Sempre é possível fazer algo. A vovó era uma católica praticante, descendente de portugueses, tinha sempre as moedinhas lá no bolso. Quando passava algum pobre, era uma moedinha, mas ela fazia questão de dar. Sempre é possível fazer algo. Sim, e Reverendo Cláudio, eu vou contar um testemunho aqui, porque vai muito de encontro a isso. Numa fala do irmão, em um dos cultos por ocasião do mês de dezembro, de final de ano, e o irmão falou assim: olha, para a igreja, né? Cuide ou ofereça algo para quem não tem nesse momento. Então, assim, se você olhar na sua mesa, vai ter alguma coisa que você pode dar, Sim. que você pode suprir essa necessidade. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, martelando, assim, porque eu falei, gente, realmente, a gente às vezes tem tanto e acaba esquecendo do outro, né? Então, essa sua fala de que é possível sempre ajudar, acho que é muito marcante, ainda que com pouco, mas é possível fazer. Muito legal, muito bacana. Psicólogo Márcio, para a gente também encerrar aí bem rapidamente, queria que o irmão falasse da importância da fé nessa questão da saúde mental, quanto que a fé pode auxiliar nesse momento de crise, né, de desesperança. Vou utilizar aqui dois parâmetros, então, para falar sobre a fé, né? Primeiro, a questão de Jung. Jung, ele traz a questão da espiritualidade, contexto bem geral. E como isso traz um suporte, como isso traz uma estabilidade ao ser humano frente às dificuldades que ele vivencia dia após dia. Outro fator que eu posso trazer também é uma questão de uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, na USP, sobre a importância da oração.
né, de como você, quando coloca a sua oração, né, em prática, quando você busca a Deus na sua prática, isso traz um alívio, isso traz movimentos para que a sua ansiedade, o seu estresse diminua. E uma pessoa equilibrada emocionalmente através da espiritualidade, da fé e da oração, é uma pessoa que funciona bem melhor. Não quer dizer que não vai ter problemas, não quer dizer que não vai ter lutas, que a gente pegar a Escritura, vamos ler ali, por exemplo, que Jesus apontou que no mundo tereis aflições. Mas ela vai te dar aí aquilo que você necessita para conseguir caminhar com esperança, né, com uma boa expectativa de futuro. Porque o passado nós já vivemos, o presente nós estamos lutando, mas o futuro é uma página em branco que você pode escrever. Você tem condições de fazer isso, tendo aí a graça e a ajuda de Deus a cada dia. É importantíssimo a gente fazer essa reflexão e com ela a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, mas eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a ambos os amigos que aceitaram participar, falar sobre o tema, um tema que, de fato, às vezes é muito delicado, certo cuidado no nosso entendimento. Durante o bate-papo, o e-mail de ambos passou aí no seu televisor, é o canal oficial, tá bom? Para você entrar em contato com eles. Antes do meu abraço final, vamos colocar no ar aí o resultado da enquete? Por favor, você que participou, que respondeu. Em tempos de crise, a igreja deveria auxiliar, inclusive financeiramente, seus membros? 88% respondendo que sim, 12% que não, e olha, de coração, eu espero que seja essa a prática das igrejas mesmo e das comunidades de auxílio e de suporte àqueles que precisam também. Eu quero deixar agora registrado um abraço aqui, no nome dele eu vou abraçar todos que assistem o programa Vejam Só, ao Adão. Ele é lá de Montes Claros, Minas Gerais, mandou uma mensagem super carinhosa no Instagram, falando da importância do Vejam Só, que ele acompanha todo dia, dando sugestão de tema também, uma conversa super agradável. Adão, obrigado, amigo, pelo carinho, obrigado pela mensagem, é uma alegria poder trocar essa ideia com vocês que nos assistem. E você pode fazer como eles também, é só me seguir lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, mande a sua mensagem, às vezes demora, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo. Um forte abraço a você, Deus abençoe e amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!